amigos queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriane e estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal tão amado Sorria Mulher. E antes de estar começando o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de pedir você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e para todas as vezes que eu estar postando um vídeo, você receber. Não esqueça de deixar o seu joinha, porque o joinha é muito importante, viu? E algo nos comentários que eu fico muito feliz em responder vocês. Bem, gente, há alguns dias eu coloquei lá na minha comunidade que eu tinha o desejo de trazer algumas palavras maiores aqui, alguns estudos, né, para a gente estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu sempre tive esse desejo, né, de aprofundar mais, de trazer mais coisas aqui no canal, e muitas vezes a gente vai, né, prolongando, vai deixando para depois e acaba, né, procrastinando algo que está nos nossos planos, né, e não podemos fazer isso. E quando eu coloquei lá na comunidade, acho que poucas pessoas viram, só uma amiga respondeu, mas eu tenho certeza que é do desejo da maioria das pessoas aprender um pouco mais, né, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre os milagres, sobre Deus. Eu creio que cada um de nós temos um pouco de curiosidade, cada um de nós queremos se aproximar um pouco mais de Deus, e esse desejo é muito bom, porque sem Deus nós não somos nada, né? Deus é aquele que nos criou, que nos formou, e Ele tem sempre algo para falar conosco, né? Mas tem que ser, nós temos que abrir a nossa Bíblia, nós temos que ler, temos que orar, temos que interpretar, e Deus está pronto para falar conosco, mas nós temos que estar prontos para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Não estou aqui para dizer que eu sei tudo, pelo contrário, eu tenho muito que aprender. Eu fiz um curso já tem muito tempo, acho que já tem 4 anos que eu fiz um curso de teologia na minha igreja. E esse curso nos ensinou muito, mas mesmo assim, gente, a palavra de Deus, ela é muito rica. Você pode estudar ela durante anos, que todas as vezes que você lê a palavra do Senhor, você vai descobrir algo novo, você vai se surpreender com uma palavra maravilhosa, com um ensinamento. E Deus quer isso de nós, Deus quer que nós aprendamos sobre Ele, que nós busquemos, né, a sua face e que nós nos acheguemos a Ele, né, porque Deus é um Deus de amor, né, e amor quer dizer união, quer dizer proximidade, intimidade, isso é o amor, né, Deus é amor, então nós precisamos, né, ir de encontro a Deus, e uma forma de irmos de encontro a Deus é aprendendo a sua palavra, né. E eu quero começar falando sobre alguém da Bíblia que eu tenho certeza que todos nós conhecemos, mesmo sem ter lido a Bíblia, você já ouviu falar sobre ele com toda certeza, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente desde Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi gerado em uma virgem. Sim, em Maria, né? Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Mas você sabe o porquê de tudo isso? Você sabe o porquê Jesus deixou, né, a sua glória lá nos céus, deixou o seu reino lá no céu e veio aqui na terra, né, se transformou em carne e em homem e nasceu, cresceu, teve uma infância, uma adolescência e virou homem, adulto, né, e teve um ministério. Você sabe o porquê disso? Você sabe por que Jesus fez algo tão surpreendente? Você sabe por que Jesus se sacrificou em uma cruz? Você sabe por que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Que mesmo você sem conhecer muito, quando você ouve o nome de Jesus, o seu coração parece que palpita mais forte? Porque Jesus, apesar de ser filho, ele também era Deus. Apesar, né, de muitos de nós não compreendermos muito como é isso, mas Jesus também era Deus. Jesus também era Deus e ele estava na terra. Mas por que tudo isso? Por causa de mim e por causa de você. Nós não tínhamos permissão de chegar até Deus por causa do pecado. E Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos, né, se chegar a Deus. Nós não tínhamos essa oportunidade antes de Jesus Cristo vir, antes de Jesus Cristo se sacrificar, morrer na cruz, ressuscitar no 3º dia. Nós não tínhamos essa oportunidade de chegar até Deus. E através de Jesus nós podemos orar e chegar até o Pai.
Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, Ele nos deixou uma promessa maravilhosa. Ele nos deixou a promessa de um Consolador, sim. E quem seria esse Consolador? O Espírito Santo, que também é Deus. Nosso Deus é um só, mas a palavra do Senhor nos ensina que Ele também é três. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está no lugar do nosso Consolador, do nosso amigo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele vive dentro de nós a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor. Bem, tudo isso é só um resumo do que eu quero falar aqui. Eu quero trazer estudos falando sobre isso, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus milagres, sobre as suas correções, sobre o seu amor, sobre a importância de olharmos para o coração das pessoas e não para a aparência. Eu estou aqui também para aprender, eu quero ouvir os testemunhos de alguém que está aí do outro lado e muitas vezes não teve ainda a oportunidade, de falar algo. Gente, quem não me segue no Instagram, tá sempre passando aí o nome, de vez em quando eu ponho nos vídeos. Vai lá no Instagram, se você tem um testemunho para contar, digita lá no meu direct que eu conto aqui. Eu quero trazer aqui alguns testemunhos que talvez você tenha aí e não tem coragem de contar, ou não tem um canal, ou você é tímido e não consegue se expressar, mas é um testemunho. Então é isso. E hoje eu quero estar lendo uma passagem da Bíblia para a nossa reflexão nesse primeiro dia de estudo. Bem, a gente vai estar lendo o livro de Lucas para estar estudando um pouco sobre a vida de Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 1 de Lucas, o Santo Evangelho segundo São Lucas. Nós vamos estar lendo o primeiro capítulo a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turvou-se e caiu temor sobre ele. Mas o Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e ele porás o nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho nem bebida forte, e será sempre cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creres nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se
ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Bem, aqui no livro de Lucas, a gente vai começar falando sobre o nascimento de João, né? Porque João foi escolhido para trazer uma palavra de alerta, né? Ele ia ser usado como Elias foi usado, como diz aqui na palavra, né? Aqui conta que Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. E Zacarias, ele era sacerdote, né? Em um dos momentos que ele ia, né, exercer o seu sacerdócio ali no templo, Deus falou com ele, usou o anjo para falar com ele, que ele e a esposa dele iriam ter um filho, né? E que esse filho ia ser diferente, né? Que esse filho ia ser muito usado, que ia ser o João, né? O João Batista, né? E aí ele duvidou, porque ele olhou para si, ele velho, e a Isabel também velho, eles não podiam ter mais filhos, né? E ela ainda era estéril. Ali o anjo repreende ele e fala, né, que ele ficaria mudo até que as coisas acontecessem. E realmente isso aconteceu. Zacarias ficou mudo e ele só foi falar no dia da confirmação do nome de João. O ministério de João antecedeu o de Jesus Cristo, né? Ele estava ali batizando, levando a palavra de arrependimento, né, no deserto, e ele era um homem separado, ele não podia beber, então ele era um homem totalmente diferente, né? Isso já traz para as nossas vidas uma mensagem de que nós precisamos ser separados e diferentes. Algo em nós tem que transmitir isso, que somos pessoas diferentes do mundo, que somos pessoas que temos algo que é diferente, né? Às vezes na maneira de vestir, às vezes na maneira de falar, às vezes na maneira de agir, mas algo em nós é diferente. Algo em nós tem que ser diferente, porque se não fizermos a diferença, sermos igual ao mundo, então não teria o porquê tudo isso que aconteceu na Bíblia, né? Aí nós vamos lá pro versículo 57, que diz assim, o nascimento de João Batista. A palavra de Deus fala assim: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome do seu pai. E, respondendo, sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o nome dele é João. E todos maravilharam-se. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falou e louvou a Deus. E veio temor sobre todos os vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviram e as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Olha que lindo aqui. Já tinha um mistério muito grande na vida, né, de João. Deus já tinha determinado que ele seria chamado João. E ali todos que estavam ali na casa visitando, né, aquela comemoração toda por aquela criança ter nascido, né, e ali eu acho que era da cultura deles, né, dar o nome do pai, de um parente para a criança. E ali eles falam, né, que vai pôr o nome de Zacarias como se chama o pai. E a mãe fala que não, que ele vai se chamar João. Só que ela não sabia do que tinha acontecido dentro do templo com Zacarias, né? Ela não tinha ouvido ele contar, porque ele tinha ficado mudo, né? E ali ela fala que ele vai se chamar João, mas como, né, que ela sabia daquilo? Então, quando Deus tem um propósito, um plano em algo, tudo vai colaborar para aquilo dar certo. E ali, Zacarias pede, né, algo para ele escrever o nome da criança. E ali ele escreve: o nome da criança é João. E todos ficam surpresos quando ele abre sua boca e fala e louva e dá glória a Deus, né? Porque naquele momento tinha se cumprido aquilo que o anjo tinha entregado na vida de Zacarias e de Isabel, né? Que era o filho em meio à esterilidade, em meio à velhice, e a confirmação do nome. Ele não podia ouvir nem falar o nome da criança. E ali Deus fez um milagre, né, devolvendo a ele a fala, e ele falou, né, e glorificou o nome do Senhor. E ali confirmou o nome, né, João. E fala que aquele acontecimento, né, passou para cidades e todas as redondezas, né. Quem seria aquele menino, né? Porque algo estava diferente, algo estava acontecendo ali naquela família, né, e já estava chamando a atenção, né, que ele era um menino diferente. Aí nós vamos continuar lendo um pouco mais sobre João Batista, lá no capítulo 3 de Lucas, de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César,
Sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, pregai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se enchera, e se abaixara todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne será a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer que em vós mesmos temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhes: mestre, que devemos fazer? E eles lhe disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudes, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, e que nunca se apaga. E assim, admoestado-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Bem, gente, eu sei que as palavras na Bíblia muitas vezes são difíceis de interpretar, mas o contexto em si você consegue entender muita coisa. Se a gente for sentar e estudar bem a fundo, versículo por versículo, vocês vão ver quão rica é essa palavra que está aqui nesse pedaço do capítulo 3, falando sobre a vida, né, de João e seu ministério. João era um homem que ele não tinha papas na língua para falar a verdade que Deus mandava, né? Tudo que estava errado naquela época, João Batista falava. E João Batista falava ordenado por Deus, né? Ele estava ali para falar ao povo, para se arrepender dos seus pecados, daquilo mal que eles estavam fazendo, né? Estava ali dizendo, né? Quem ensinou você fugir da ira, da justiça de Deus, né? Nós não fugimos disso, nós não temos lugar neste mundo para se esconder, né? Da mão de Deus. E ali as pessoas ficam preocupadas, né? Como vamos, né? Conseguir, então, cumprir algo, né? Como vamos conseguir sermos aceitos por Deus, né? Como vamos conseguir? E ali ele fala, né? O que ele explica aqui na palavra é você exercer a bondade, a caridade, o amor com o próximo, né? Se você tem 2 vestes, né? 2 túnicas, você divide uma com quem não tem, dá o alimento para quem precisa, né? Ali aqueles trabalhadores que cobravam os impostos, ele explicou, cobre só aquilo que realmente está sendo cobrado, não cobre a mais para você tirar para você. Aos soldados ele fala, né? Não maltratar nem defraudar ninguém. Gente, não é difícil entender a palavra do Senhor. João Batista era um homem que estava ali para alertar o povo, que a ira de Deus estava próxima e que o povo precisava se arrepender dos seus pecados.
E uma característica muito importante da vida de João, que eu creio que todos nós temos que ter, porque temos visto muitos caindo por aí, porque querem a glória para si e não para dar para Deus, João nos ensina que a glória só é de Deus. E muitos perguntavam se ele não era o Cristo. Talvez se ele fosse uma pessoa oportunista, ele teria pegado esse cargo para si. Mas ele fala que ele não era digno nem de amarrar as sandálias de Jesus, do Cristo, do Mestre, do Messias que viria, preparando aquele povo para receber Jesus, né? E ali ele fala, né, que ele batizava com água, né, para simbolizar o arrependimento, né? A água vinha para purificar, para lavar, para tirar os pecados, mas era só uma simbologia, né? Uma transição daquela pessoa que era antes de conhecer aquela palavra, né? Aquela palavra ia mudar ele. É como se fosse um marco na vida de uma pessoa, né? É separação da velha criatura para a nova criatura. É esse o significado do batismo ali, né? Só que ele reconhece que ele batiza só com água, mas aquele que viria iria batizar com fogo. Esse fogo, fogo do Espírito Santo que todos nós sentimos, né? Quando louvamos, quando oramos, aquele fogo que arde dentro do peito, ele não podia dar para ninguém, só seria através de Jesus. Ele reconhece o tempo todo que Jesus é o Senhor e não ele. E aqui a palavra nos fala, né, que João incomodou muita gente, incomodou os grandes, porque ele não deixou de falar o erro e o pecado daqueles que estavam lá no alto, né, em cargos grandes, né, e ali ele falou e desagradou, e todos planejaram o que nós conhecemos, né, a morte de João. Bem, gente, essa foi a palavra de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários ou no direct. Se você quer saber algo mais, a próxima palavra que eu vou trazer agora é sobre o nascimento de Jesus. Eu quero todos aqui assistindo. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com alguém, que eu fico muito feliz. Tchau!